Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista, teólogo aqui do canal Escola Teológica Católica, aqui da Matriz São José do Avaí, e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta, e vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Mas primeiro vamos rezar, porque sem Deus nós não somos nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos. Vamos fazer aquelas duas orações de exorcismo que são muito boas, são não é um exorcismo, é um mini exorcismo, porque o exorcismo ninguém pode fazer, só um sacerdote pode fazer, né? E não tem ninguém possuído, não é nada disso. É para a gente pedir proteção divina. Então, vamos fazer a oração de São Bento e depois a oração de São Miguel Arcanjo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, insistentemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos o combate. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, vamos continuar aí a nossa aula sobre o Catecismo da Igreja. Nós estamos estudando a moral católica, tá? Que é centrada nos 10 mandamentos, só que nós estamos fazendo algumas introduções, alguns temas, não é? Na aula, eu fiz aí, já falei sobre a liberdade, a consciência e as virtudes. Na aula passada nós terminamos, falamos da fé, falamos da esperança, falamos da caridade, ou seja, o amor, tá? Então, nós paramos aí no parágrafo 1829 do Catecismo. Hoje nós vamos falar do parágrafo 1830, 1830, os dons e os frutos do Espírito Santo. Então, para a gente poder agir de acordo com a vontade de Deus, a moral, a gente precisa do Espírito Santo, tá? Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue viver os mandamentos da lei de Deus, a moral católica, tá? Então, por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. Quando é que nós recebemos os dons e os frutos do Espírito Santo? Primeiro no batismo. Todo aquele que é batizado, ele recebe os frutos e os dons do Espírito Santo. Só que muitas vezes ele pode ficar meio apagado por causa dos nossos pecados. Aí por isso que a crisma é importante. A crisma aflora, não é? Esses dons e esses frutos
tá? Para a gente poder ser um soldado de Cristo, testemunhar a Cristo, ok? Então, a gente já tem o Espírito Santo, os dons e os frutos no batismo, mas a crisma, vamos dizer, ele floresce, ele aflora muito mais. Então, por isso que esses dois sacramentos são muito importantes para o católico. Eu venho insistindo muito aqui, tem muitos católicos que ainda não foram batizados e não foram crismados. Alguns já foram batizados, mas ainda não foram crismados. Se você não é crismado, vá se crismar. E eu estou puxando um pouquinho de sardinha para o meu lado, porque eu preparo, né? Graças a Deus, gente. Todo ano são mais de 100 que são crismados, né? Eu não sei se eles continuam perseverando, isso aí eu não posso dizer. Mas que a gente forma mais de 100, a gente forma. Então, é uma satisfação muito grande para a gente. Para mim, que sou catequista, que sou professor, né, claro que não são todos meus alunos, né, são várias turmas, mas juntando tudo dá mais de 100. Então, é muito bom, né, a gente formar esses alunos, essas pessoas, para o sacramento da crisma. E a gente explica e fala sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. Então, vamos aí estudar o catecismo aí, o que o catecismo fala, e nós vamos conversando, tá bom? Parágrafo 1830. A vida moral, olha aí, a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Olha que coisa importante, tá vendo, gente? Então, a nossa vida moral é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem, o ser humano, né, homem e mulher, dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Então, os dons do Espírito Santo nos torna dóceis à ação do Espírito Santo na nossa vida. Tá? Por isso que é importante os sacramentos. Para quê? Para que a gente... Porque não é fácil, gente. A vida não é fácil. Não só a nossa vida cotidiana normal, mas a própria vida religiosa, senão a gente desanima. O que faz a gente não desanimar? É o Espírito Santo, é os dons, os frutos, os carismas. Isso tudo nós vamos falar hoje, se Deus quiser. Tá? Esse é o parágrafo 1830. O 1831 vai falar dos 7 dons do Espírito Santo. Até, né, tudo em Deus é perfeito. 7 na Bíblia significa plenitude, perfeição. Tudo em Deus é perfeito. Então, quantos dons existem? 7 dons. Tá? São 7 dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Olha aí. Tá vendo, gente? Eu precisaria aqui de uma aula para cada um desses. Tá? Aqui o catecismo dá os 7, mas ele não desdobra. Mas tem muitos livros aí católicos que desdobram. Eu não trouxe aqui hoje para mostrar, mas tem vários livros católicos que ensinam, não é, os dons do Espírito Santo. Tá? Então, aqui o catecismo só dá o nome. Tá? Então, eu precisaria de uma aula para falar de cada dom. Ok? Mas vamos resumir aqui rapidamente. Tá? Vamos só terminar o parágrafo e depois eu vou pontuando um por um dos 7 dons do Espírito Santo. Ok? Então, esses 7 dons nós recebemos no batismo. Ok? Vou repetir. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência,
piedade e temor de Deus. 7 dons, ok? Em plenitude, olha aí, tá vendo, gente? Então Deus não dá um pedacinho do dom, ele dá em plenitude, tá? Pertencem a Cristo, filho de Davi. Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 2. Então depois você lê em casa, que aqui não tem como eu ler. Então anote aí, Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 2, ok? Então, os dons pertencem a Cristo, filho de Davi. Por que filho de Davi? Tem muita gente que faz essa pergunta, né? Por que se referem a Jesus como filho de Davi? Porque Jesus é da descendência de Davi. Tá? Os dois são da tribo de Judá, os dois nasceram em Belém. Davi é uma figura de Cristo, porque eu já falei que Davi unificou todas as 12 tribos de Israel um único povo, assim como Jesus Cristo também, pela sua morte na cruz, trouxe todos a ele. Por isso que São Paulo vai dizer, não tem mais homem, não tem mais mulher, não tem mais judeu, não tem mais pagão. Tudo agora é um só em Cristo Jesus. Não tem mais distinção. Tá? Então, por isso que Jesus é tido como filho de Davi, é o Messias. Tá? Por isso que aquele ceguinho fala, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou seja, o Messias, aquele esperado, não é? Que era da descendência de Davi. Ok? Completam e levam à perfeição as virtudes que nós já falamos nas aulas anteriores, daqueles que os recebem. Então, gente, os frutos, os dons do Espírito Santo é para nos levar à perfeição. Claro que ninguém vai ser perfeito, só Deus é perfeito. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que buscar a santidade. E como que a gente busca a santidade? Vivendo os mandamentos. Para mim viver os mandamentos, eu preciso do Espírito Santo. Para isso, Deus me dá, através da igreja, os 7 dons do Espírito Santo. Entendeu? Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, obedecer a Deus. É o que muita gente hoje não quer fazer. Eu faço a minha lei, eu faço os mandamentos, é eu que faço. Não é mais Deus que é o centro. O centro agora é o homem. Não é? Eu já venho falando isso aqui há muito tempo. Criticam a Idade Média, mas na Idade Média o centro era Deus. Hoje, o centro não é mais Deus, é o homem. Eu tenho que me sentir bem. Não importa se eu estou vivendo a lei de Deus, os mandamentos ou não. Eu tenho que me sentir bem. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Eu faço tatuagem, eu boto piercing, eu vou na academia, eu sou eu. Deus não é mais o centro. Não, agora é o homem. Tá? Então, os dons do Espírito Santo é para quê? Para mim obedecer às inspirações divinas. Eu só obedeço a Deus se eu tiver o Espírito Santo. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou obedecer a Deus, eu vou obedecer ao demônio. Por que muita gente entra no pecado? Que é o nosso próximo assunto. Já estou te adiantando. Nosso próximo assunto é esse. Então, quer dizer, por que muitas vezes a gente entra no pecado e fica nele e vira vício? Tanta gente... Eu não estou falando só vício de droga, vício de bebida, de cigarro, não estou falando só disso não, gente. Tem muita gente que tem outros vícios. O vício do sexo, né, fora... Não estou falando do sexo no casamento, estou falando de prostituição, estou falando de outros tipos de sexo fora do plano de Deus. Então, tem gente que é pecado da ganância, pecado do roubo, né? Pecado, gente, tem várias formas, vamos dizer assim. Então, quando eu não tenho o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo em mim, aí, infelizmente, eu pratico essas coisas terríveis que nós estamos vendo aí.
que o teu bom espírito me conduza por uma terra aplainada. É o Salmo 143, no versículo 10. Aqui eu achei interessante que o catecismo colocou um texto do Antigo Testamento e depois vai colocar um texto do Novo Testamento falando desse assunto. Então, lá no Antigo Testamento, o salmista já vai dizer que o teu bom espírito me conduza por uma terra aplainada. Tá vendo? Então, gente, no Antigo Testamento já tinha uma ideia já do Espírito. Esse Espírito de Deus é o Espírito Santo, que sempre existiu. Quem agia no Antigo Testamento era o Pai, não é? Mas já tinha a noção do Filho e do Espírito Santo, porque a Trindade não se separa, eu já expliquei isso. Então esse Espírito de Deus aqui é o Espírito Santo, que para eles ainda não conheciam. Jesus só revelou, o Espírito Santo só foi revelado por Jesus Cristo. Não é? Batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. São Paulo depois vai, na carta aos Coríntios, vai dizer: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Então, a Santíssima Trindade só foi revelada no Novo Testamento, mas já tinha prefiguração no Antigo, porque ele sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. E aí, no Novo Testamento, olha que texto muito bonito da carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 17. Olha que bonito. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá vendo, gente? Então, nós somos filhos de Deus pelo batismo. Batismo nos faz filhos de Deus. Mas é aquilo que eu falei. Muitas vezes a gente fica ali, o Espírito Santo fica ali, dentro ali, abafado dentro de nós por causa dos nossos pecados, tá? Mas aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então agora eu tenho que fazer a minha parte. Deus já fez a dele, já me deu o Espírito Santo, agora eu tenho que cooperar com Deus. Por isso que eu falo, não basta só a fé, a obra também é importante. A fé sem obra é morta. Então agora eu tenho que arregaçar as mangas e fazer a minha parte, tá? Filhos e, portanto, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha que coisa bonita. Então, se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro do céu. E por que ele fala herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo? Porque de Deus nós somos filhos adotivos. De Jesus nós somos irmãos. Porque o único filho de Deus é Jesus. Então a herança é para ele. Ele que é o dono da herança. Só que ele reparte com todos nós que também somos filhos de Deus. Olha que coisa bonita. Deu para você entender? De Deus Pai nós somos filhos, pelo batismo. De Jesus nós somos irmãos. Porque, né, o único filho de Deus é Jesus. Tá? E isso acontece pelos dons, né, pelo Espírito Santo, que é nos dado no batismo e depois na crisma. Ok? Então esse é o parágrafo 1831. Então, rapidamente, né, não vou poder aprofundar aqui, né, você tem muitos livros aí na internet, aí você pode aprofundar, tá? Eu não tenho condição aqui agora de aprofundar com você, mas eu vou dar uma explicação aqui rápida dos 7 dons do Espírito Santo. Não é a nossa aula de hoje, ok? Então, o primeiro dom do Espírito Santo é a sabedoria, não é isso? Sabedoria, tá? Sabedoria vem de sabor. Sabedoria, gente, nas coisas de Deus, tá? Gente, entenda essas coisas como coisas espirituais. Não vai entender isso aqui como coisas carnais, não, pelo amor de Deus. Ok? Então, sabedoria nas coisas de Deus. Tá? Eu vou ter discernimento nas coisas de Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que não é. Tá? Então, é sabedoria. Jesus fala, quando vocês forem perseguidos, vocês vão saber o que falar.
Porque eu vou te dar, o Espírito Santo vai dar sabedoria para vocês falarem meu nome. Para a gente rebater as críticas, para a gente poder pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Mas para isso eu preciso entender, eu preciso estudar. Tá? Senão, como é que eu vou defender a minha fé se eu não conheço? Tá? Então, isso tudo o Espírito Santo vai nos colocando. Tá? Então, é a sabedoria. Mesma coisa, inteligência. Não estou falando, gente, que, tá? Então quer dizer que quem não tem o dom da inteligência é burro. Eu não estou falando disso. Estou falando das coisas humanas. Estou falando das coisas espirituais. Inteligência para você compreender as coisas de Deus. Aquilo que Deus revelou. Claro que a gente não vai compreender tudo. Já falei que aquilo que é mistério, Santíssima Trindade, Eucaristia, não adianta querer que você não vai entender mesmo, não. Agora, aquilo que Deus revelou, né, pra gente, aí sim, ele vai te dar inteligência para você compreender. Ok? Então é nesse sentido, não tem nada a ver com burrice, estudar tabuada, nada disso. Entenda como coisas espirituais, ok? Conselho, mesma coisa, né? O povo fala, se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Não dava. Mas você aconselhar o outro, por exemplo, numa direção espiritual, eu já falei aqui. Muitas vezes nós leigos podemos ser um diretor espiritual, mas para isso eu tenho que ter, primeiro, né, base, né, conhecimento da fé, estudo, para mim poder aconselhar o outro na fé. Não é? Então é importante a gente, né, estudar a palavra, estudar a doutrina, para mim ser um bom diretor espiritual, por exemplo. Porque não é só padre, aqui não é só padre, diácono, não. Um leigo também pode ser um diretor espiritual, para saber aconselhar nas coisas de Deus. Ok? Fortaleza, uma coisa muito importante. Fortaleza nas tribulações. Gente, olha, se eu não tenho fortaleza, eu não sei como é que eu conseguiria. Porque eu perdi a minha mãe, foi muito difícil. Os primeiros dias foi muito difícil, mas o que me pôs de pé? A fortaleza, para seguir em frente. Fortaleza nas tribulações, porque não é fácil. O cristão não vai levar só uma vida boa. Aliás, Jesus não prometeu vida boa para ninguém. No mundo tereis tribulações. Coragem. Eu venci o mundo. Então, para isso, ele nos dá fortaleza. Para a gente poder seguir em frente. Não desanimar. Perseverar. Não é? Duas coisas muito importantes. Não desanimar e perseverar. Porque o inimigo, gente, vai querer nos derrubar muitas vezes. Então, para isso, você tem que ter a fortaleza de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Todos os dias. Ok? Ciência. Não estou falando da ciência de laboratório, não. Pelo amor de Deus. Tá? Não estou falando que todo mundo tem que ser cientista. Nada disso. Ciência para compreender as coisas de Deus. Para entender as coisas de Deus. Ok? Gente, vou dar um exemplo aqui para vocês. Santa Catarina de Sena era analfabeta. E é doutora da igreja. Como? Tinha o dom da ciência. Santa Teresinha do Menino Jesus, mesma coisa, não tinha muito estudo. Doutora da igreja. Não saiu ali do convento, nunca viajou para lugar nenhum. E é doutora da igreja, porque tinha o dom da ciência. Ciência nas coisas de Deus. Você pega um livro dessas santas, você vai, gente, mas como é que pode? Pessoas aqui não foram para a escola, não tem doutorado. Não. E sabe mais do que muita gente que estudou. É o dom da ciência. Ciência nas coisas de Deus. Tá? Piedade não preciso explicar. Não é? Você ser um homem piedoso, uma mulher piedosa. Aqui eu não preciso explicar muito. Não é? Você ter piedade do outro. Porque, gente, o outro erra, assim como nós também erramos. Assim como eu tenho que pedir
Piedade, a gente não pede, Senhor, tem de piedade de mim? Eu também tenho que ter piedade do outro quando o outro erra. Se o outro erra, eu também vou errar algum dia. Então, eu tenho que ser piedoso com o outro, porque Deus também vai ter piedade de mim. E o último é o temor de Deus, que muita gente confunde com ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus, é ter respeito por Deus. Eu não vou pecar, mas não porque Deus vai me castigar. Deus não castiga ninguém. Mas eu estou magoando o coração de Deus. Deus é tão bom para mim. Jesus morreu na cruz para me salvar. Então, eu não vou pecar para não magoar o coração de Deus. É como você faz com seu pai e com a sua mãe. Quando você é um bom filho. Eu não vou magoar papai, não vou magoar mamãe, não vou fazer arte, não vou desgostar. Quantos filhos aí desgostam o pai e a mãe? Os pais morrem desgostosos com os filhos. Eu, graças a Deus, tenho minha consciência tranquila, que minha mãe não morreu desgostosa comigo. Eu quero que meu pai vá para o mesmo caminho. Então, gente, a mesma coisa que a gente tem que ter em vida com os nossos pais, nós temos que ter também com Deus. Esse é o temor de Deus. Então, eu não vou pecar porque eu não quero machucar o coração de Deus. Não quero. Deus é tão maravilhoso para mim, é tão bom para mim, é um pai tão bom. Tem uma música linda que eu gosto muito que canta na igreja, né? Deus é bom para mim, quero ser um bom filho por Ele. Olha que coisa linda. Essa música eu acho linda. Quer dizer, Deus é tão bom para mim, me dá tanta coisa, então eu quero ser um bom filho, né? Porque tem orgulho, quero que Deus tenha orgulho também de mim, como meus pais da terra. Tá bom, gente? É um resumo dos dons do Espírito Santo, tá bom? Último parágrafo de hoje, 1832. Agora ele vai falar dos frutos do Espírito Santo. Falei dos dons do Espírito Santo. São 7. Tá? E quantos são os frutos do Espírito Santo? São 12. Outro número. Os números na Bíblia, gente, não podemos interpretar ao pé da letra. Todo número na Bíblia tem um significado. Então, o 7, o 3, o 10, o 12, o 40, o 1000, plenitude, perfeição. Por isso que Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Tá? Então, os frutos do Espírito Santo são 12. Tá? São perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna, para a gente conseguir o céu. Então, gente, é muito sério essa questão. Quem disse isso foi São Paulo, está lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então aqui vem a seriedade da coisa. São Paulo diz, e não é só esse texto não, tá? Ele fala também, se eu não me engano, na carta aos Coríntios também ele fala, tá? E eu acho que tem um outro texto também que ele fala. Aqui, o Catecismo cita Gálatas, mas São Paulo também fala também na carta aos Coríntios. Em outro texto também, São Paulo também cita, né, esses frutos do Espírito Santo para nos dar a vida eterna. Tá? Então, gente, a gente precisa viver isso. E ter o contrário também. Isso aqui é o contrário daquilo que a gente não deve viver. Ele cita também, eu não vou ler aqui agora que não é a nossa aula. Deve entrar na próxima aula que nós vamos estudar. Hoje nós estamos falando dos frutos e os dons do Espírito Santo. Na próxima aula nós vamos falar, né? Daqui a pouco eu vou falar de que nós vamos falar. Então, se a gente viver isso aqui, nós vamos ganhar a vida eterna. Ok? Então vamos lá. Quais são os frutos do Espírito Santo? A tradição da igreja enumera 12. Está na Bíblia e também na tradição da igreja. As duas revelações de Deus, tá vendo? Deus se revela pelas Sagradas Escrituras e pela Sagrada Tradição. Os dois são unidos, tá vendo? Então, assim como a Trindade não se separa, tradição e Bíblia também é uma coisa só. Tá? Não tem oposição entre a tradição e a Bíblia, como Lutero dizia. Nada disso. Estão
unidos. É revelação, tanto a Bíblia quanto a tradição. Só que a Bíblia foi escrita, eles escreveram, e a tradição eles não foi escrito, não, os apóstolos não escreveram, pregaram oralmente. Isso é tradição. Ok? Então, tanto a tradição quanto a Bíblia dizem que são 12 os frutos do Espírito Santo. Então, quais são eles? Vamos ver aí. O primeiro deles nós já falamos na aula passada, é a caridade, é o amor, é o primeiro. Nós já falamos, não vou falar porque nós já falamos, fizemos aí uma aula sobre isso. É a única definição de Deus em toda a Bíblia. Deus é amor, Deus é caridade. Leia 1 Coríntios 13 e você vai entender tudo isso que nós estamos falando. 1 Coríntios capítulo 13, é o chamado hino da caridade. É o primeiro fruto do Espírito Santo. Tá? Quem não ama, não vai para o céu. Ok? Segundo, alegria. São Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. Eu não estou falando de euforia, não. Estou falando alegria. Alegria é de dentro para fora, euforia é de fora para dentro. Ah, eu estou eufórico porque eu ganhei na loteria. Não, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Alegria tá de dentro. É uma coisa que vem de dentro. Tá? É um dom do Espírito, é um fruto do Espírito Santo. Paz. Tá? Jesus é o príncipe da paz. Por isso que ele chega e fala, a paz esteja convosco. Que a gente se saúda, a paz do Senhor, os protestantes, a paz de Cristo. Não é? Então, a paz. Ok? Quem não tem paz, gente, não tem nada. A pessoa mais infeliz do mundo é a pessoa que não tem paz. Paciência. Olha aí. Tá vendo, gente? Deus é paciente conosco. E São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, o amor é paciente. Você tem que ter paciência com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa e com você mesmo. E eles têm que ter com você. Porque a gente também erra. Não é só o outro que erra. A gente aponta o dedo pro outro. Esquece de olhar pra gente. Eu preciso muito de paciência às vezes. Às vezes eu sou impaciente. É um defeito que eu tenho. Às vezes eu sou um pouco impaciente. Tá? Meu pai do céu. Longanimidade. Meu pai. Senhor Jesus, desculpa. É difícil mesmo a palavra. Longanimidade, gente, é perseverança. Tá? É você perseverar nas coisas de Deus. Tem muita gente que começa, mas não tem profundidade, não se aprofunda e desiste fácil. Não, eu tenho que ser firme até o fim da minha fé. Entendeu? É perseverança. Bondade. Né? Jesus fala que só Deus é bom. Tá? Mas eu tenho que procurar fazer minha parte. Fazer o bem, sem olhar a quem. Não é? Então, quando eu faço alguma coisa, né, de bom, né, é porque eu tenho, né, eu estou fazendo por ação do Espírito Santo. Benignidade. É mais ou menos isso. Né? Benigno. O câncer é benigno. Né? Então, quer dizer, não é maligno. Maligno vem de mal. Benigno vem de bem. Fazer o bem. É mais ou menos parecido com a bondade. Mansidão é uma coisa muito importante. Está lá no Sermão da Montanha. Os mansos herdarão a terra. Manso é você não querer briga, você não ser brigão. Hoje qualquer coisinha a pessoa quer brigar com você. Você pisou no pé do outro, o que você quer? Qualquer coisinha a pessoa quer brigar. Então, gente, não, nós temos que ser mansos. Não é nada de gritaria, de xingamento. Tem casa. Quantas vezes eu já ouvi essa expressão? Na minha casa é um inferno. É uma brigaiada, é uma gritaiada, é um palavrão. Não, senhor, meu irmão, você tem que ser manso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante. Aquela pessoa mais mansa do que foi Jesus, do que foi Nossa Senhora, do que foi São José, tudo gente manso. Não brigava com ninguém. Eram mansos. Por isso que são santos.
Fidelidade. Não é fidelidade só ao marido e a mulher, não. Fidelidade primeiro a Deus, porque Deus é fiel, diz lá a carta aos Coríntios. Fidelidade à sua fé, à sua igreja, não perder sua missa de domingo, não é verdade? Ser fiel a Deus e também ser fiel ao seu marido, se você é casado, mas também ser fiel à sua profissão, ser fiel a tudo aquilo que você se propõe a fazer. Você fazer com fidelidade, ok? Modéstia é uma outra coisa muito importante. Você ser modesto. Modesto no falar, modesto no vestir. Isso quer dizer modéstia. Então, o povo já diz, né? Falar menos, escutar mais, falar menos. Não é? Você só deve falar, né? Se não for para falar coisa boa, fica quieto. Por que a gente peca? Porque às vezes a gente não freia a nossa língua. Quando a gente viu, a gente já falou besteira. Então, modéstia é isso. Modéstia no falar. Modéstia no vestir. O cristão não pode se vestir de qualquer jeito. Principalmente na igreja. Já vem falando isso aqui, eu estou cansado de falar. Igreja não é desfile de moda. Eu já vi muita gente falar, eu não vou na igreja porque a igreja é desfile de moda. Quantas vezes já ouvi falar nisso? E a gente que trabalha com os alunos, a gente fala muito, cuidado com a roupa da missa. Mas não é só na missa. O cristão tem que ser modesto em todo lugar que ele vai, até na praia. Tem gente que pergunta, eu posso ir na praia, posso botar um biquíni? Pode, desde que não seja um biquíni vergonhoso. Porque tem biquíni, eu tô falando, gente, porque ninguém me contou. Quase me afoguei na praia uma vez, com uns fios dental, como dizia a minha falecida mãe, só tampando ali o órgão genital. A pessoa afoga no mar. Então, gente, nós temos que ser modestos em tudo na vida, nós temos que ter modéstia, para a gente não tentar o outro. A gente não pode causar tentação no outro. Eu estou falando da mulher, mas do homem é a mesma coisa. O homem também não vai botar uma sunga, uma calça apertada também. Igual eu vejo até padre. Tem padre famoso aí com as calças tudo justa. Na televisão, ninguém me contou não, eu vi. Eu fiquei com vergonha por ele. E vai lá na frente, mostra. Gente, pudor, modéstia. Não bota calça muito apertada, nem homem nem mulher, só mulher não, homem também. Continência, né? Vamos bater quem é militar aí sabe, né? Respeito, autoridade. Quem é o nosso comandante? É Deus, não é? Então tem que respeitar, obediência a Deus, aos mandamentos. E o último, castidade. Não é? Viver o sexo só no plano de Deus. É fácil? Principalmente para nós homens. Eu falo por mim. Eu sou homem. Para mim é o mais difícil aqui. Todos esses aqui, para mim, o mais difícil. Acho que é por isso que deixaram por último. Acho que foi por isso que deixaram por último. É fácil? Não é fácil. Agora faça a sua parte. Não fique vendo filme pornográfico, revista pornográfica. Aí, meu filho, você não vai ser casto nunca. As mulheres, que eu falei, as mulheres também não tente os homens, não bota a roupa mostrando as nádegas, que o homem ele fica maluco. Quando ele sai na rua, vê a mulher lá de short mostrando lá, né, as partes lá, o homem vai ficar maluco. Como é que vai ser? Outra coisa, namorado e noivo. Eu quero manter a castidade até o casamento. Vai dormir na mesma cama? Não vai ser casto nunca. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, no namoro e no noivado, tem que ter carinho, não carícias. Porque beijo em cima, esquenta embaixo. Aí começa a passar a mão. Eu não vou falar aqui, gente, que não é a nossa aula de hoje, né? Eu não vou ensinar aqui para vocês. Mas quem quer viver a castidade tem que fazer por onde? Evitar as ocasiões. Toda e qualquer ocasião. Para se manter. O que é a castidade? É viver o sexo só no casamento com a sua esposa.
Esse é castidade. Entendeu? É isso daí. Então, gente, paramos aí no parágrafo 1832. Na próxima aula, vamos pular aí o parágrafo 1833 é resumo, tá? Vai até o parágrafo 1845, é resumo, eu não vou ler para não ficar cansativo. Aí na próxima aula nós vamos entrar no assunto, né, que é uma das partes mais complicadas da moral, mas a gente vai ter que falar e vai ter que estudar. Eu sei que muita gente não gosta, mas nós vamos ter que falar. É o pecado. Nós vamos estudar sobre o pecado. Tem religião, gente, que diz que não existe pecado. Vale tudo. Eu já vi na televisão religiões dizendo que não existe pecado. A Bíblia diz o contrário. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E quem é o pai da mentira? É o demônio. Então, você tem padres, bispo, diácono, que fala que não tem pecado, que não existe pecado, foge desse padre. Foge, porque o catecismo e a Bíblia diz que existe. Qualquer religião que diz que não existe pecado, meu irmão, corra, porque existe. E é o que mais acontece no mundo hoje. Nós vamos estudar, nós vamos gastar algumas aulas sobre isso, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.